Tiago é casado e pai de 3 filhos. O missionário de 33 anos vive uma vida tranquila, tanto no aspecto pessoal como espiritual. Mas quem conhece a trajetória que viveu, sabe que o caminho percorrido já teve muitos obstáculos. Minha vida foi assim por muito tempo, bebendo, usando drogas, sexo desregrado, me prostituindo, vivendo os prazeres do mundo. Os dias eram de dificuldade, mas ele não desistiu. O principal refúgio era a fé. Foi quando eu tomei a decisão de viver essa vida nova em Cristo. E a partir daquele dia, hoje já se fazem 7 anos de vida nova em Deus. Vida nova é o que todos os cristãos podem alcançar a partir da ressurreição de Cristo. Na origem da Páscoa pelos judeus, o ideal de novas oportunidades já era oferecido aos fiéis. Os judeus celebram a Páscoa como o acontecimento mais importante da história deles, né? Porque saíram da escravidão do Egito e foram para a liberdade dos filhos de Deus. No Novo Testamento, a vida livre dos cristãos é representada pela morte e ressurreição de Jesus. Sabendo disso, cada filho de Deus é convidado a assumir novas perspectivas de vida. A mudança é uma decisão pessoal que deve ser tomada a partir da vida de Cristo, a partir das virtudes que ele ensina a praticar. A ressurreição nos convida o seguinte: como é que eu estou vivendo até agora? Como é que eu tenho que viver daqui para frente? Quais são os pecados que eu tenho que deixar? Quais são os vícios que eu tenho que deixar? Quais são as virtudes que eu preciso começar a praticar? Ao responder aos questionamentos, o cristão pode viver a ressurreição nas diferentes realidades. É celebrar justamente a vitória sobre qualquer realidade difícil na nossa humanidade. Isso é viver a ressurreição. Depois que a vida mudou, Tiago acredita que a missão continua. O propósito agora é ajudar outras pessoas a encontrar o mesmo caminho. Renuncia às suas vontades e deixa com que a vontade do ressuscitado aconteça na sua vida. Nenhum cristão deve sentir-se sozinho, abandonado ou afastado. Importante de cultivarmos no nosso coração esse espírito de comunhão. Para quem tem fé, só é preciso confiar. Para todo aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que renuncia às suas vontades e deixa com que a vontade do ressuscitado aconteça na sua vida. Feliz Páscoa, pessoal! O Repórter Canção Nova te convida a peregrinar pelos lugares da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vamos juntos conhecer a beleza desses locais transformados em santuários. Em Portugal, seremos levados a ter um novo olhar sobre os elementos utilizados na liturgia que se tornam sinais e nos ajudam a viver a presença de Jesus a cada dia. Fica com a gente e vamos juntos mergulhar nesse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Um dos lugares mais procurados na Terra Santa é o Monte das Oliveiras. Da cidade de Betânia ao túmulo de Lázaro, até a Capela da Ascensão e ao Santuário do Pai Nosso. Como você e eu não podemos estar lá, nossa equipe de reportagem mostra pra gente a beleza e os mistérios de cada local. Betânia é o destino de uma das últimas peregrinações que a Custódia da Terra Santa realiza durante a Quaresma. O lugar onde viveram Marta, Maria e Lázaro, a casa da amizade, onde Jesus gostava de ficar quando tinha que chegar a Jerusalém, o lugar onde ressuscitou o seu amigo Lázaro. No Evangelho de João, numa passagem que explicou o padre Lucas Popko, somos colocados diante da figura das mulheres que reconhecem em Jesus a fonte da vida. Com elas, Jesus consegue realmente fazer-se compreender. As mulheres estão sempre presentes no início e no fim da vida humana. As mulheres experimentam o início da vida como um mistério e, portanto, estão mais próximas da esperança da vida nova. E não é por acaso que novamente encontraremos as mulheres imediatamente após a ressurreição.
Lázaro, venha para fora, disse Jesus, embora seu amigo já estivesse morto há dias. Jesus, explicou o padre Popko, é alguém que não perde a esperança, e mesmo que todos pensem que é tarde para ele, nunca é tarde demais. Jesus, que é vida, é sempre capaz de dar vida. Aproximamo-nos da Páscoa e, como disse Jesus, esses eventos acontecem para que o Filho de Deus seja glorificado. Para João, a glorificação é a paixão de Jesus. E justamente porque Jesus dá a vida a Lázaro, então deverá dar a sua. Jesus dá os sinais, diz, eu sou a ressurreição e a vida, e para provar, dá a vida a Lázaro, porém, isso depois custará a sua. Após a missa na igreja de Betânia e a oração no túmulo de Lázaro, a peregrinação continua até o Monte das Oliveiras, onde se realizam 2 etapas que encerram amanhã. A Capela da Ascensão e, a poucos metros de distância, o Santuário do Pai Nosso. As peregrinações remontam às origens do homem bíblico que teve início com a experiência de Abraão. Na Bíblia, quando lemos o Antigo Testamento, encontramos Abraão, o eterno peregrino que sempre confiou no Senhor. A peregrinação tinha uma característica central. Se vinha a Jerusalém para encontrar o Senhor. Significava fazer-se visto, apresentar fraquezas e virtudes. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus e Maria, que todos os anos vinham a Jerusalém para a Páscoa. Em uma dessas peregrinações, Jesus chorou por Jerusalém, profetizando sua destruição. O Dominus Flevit é um dos lugares mais bonitos para se contemplar a Cidade Santa. De manhã, o sol ilumina as antigas muralhas. Ao pôr do sol, as pedras da cidade ficam douradas. O santuário está localizado no Monte das Oliveiras e é um dos lugares preferidos pelos peregrinos, porque daqui se pode admirar toda a cidade. A cidade, como a vemos hoje, não é a dos tempos de Jesus, quando profetizou a destruição do templo. A área ao redor do santuário é rica em descobertas que datam das primeiras gerações cristãs. Desde o início, os peregrinos vinham a esse lugar em meio aos campos, sobre as encostas do Monte das Oliveiras, e diziam: aqui Jesus contemplou a cidade e chorou por ela, como diz o Evangelho de Lucas. Importantes escavações realizadas entre 1953 e 1955 por Frei Belarmino Bagatti, arqueólogo do Estúdio Bíblico franciscano, trouxeram à luz os restos de uma antiga necrópole da época romana e bizantina, com sarcófagos e ossários. Alguns deles têm sinais cristãos evidentes e datam da primeira comunidade judaica cristã em Jerusalém. Desenhados e esculpidos aparecem cruzes, motivos florais, a letra tal, monogramas e 43 inscrições em hebraico, aramaico e grego também foram encontrados, assim como nomes recorrentes no Novo Testamento, entre eles Maria, Marta, Simão, Mateus, José e Jesus. A igreja foi construída em 1955 pelo arquiteto italiano Barluzzi sobre um pavimento do V século. No desenho original, o vitral com o panorama de Jerusalém. O Dominus Flevit é o primeiro destino das peregrinações litúrgicas que, segundo uma tradição do século XIX, se realizam em Jerusalém durante a Quaresma, aos santuários ligados à Paixão de Jesus. A celebração tem início com as vésperas com os franciscanos da Custódia da Terra Santa. A missa foi presidida por Frei Eliazar Artega, concelebrada pelo superior do santuário Frei Sebastiano Matre, Frei Marcelo Tichinelli, com aproximadamente 20 sacerdotes. Na Terra Santa, a gente já contemplou Jerusalém, já passou por Betânia, agora vamos a Portugal, percorrer alguns aspectos da liturgia da igreja. A gente acabou de viver o Tríduo Pascal e percebemos o uso de vários elementos da natureza.
vamos entender o significado do fogo e da água presentes na celebração da Vigília Pascal que vivemos no sábado. O fogo foi uma das maiores conquistas do ser humano desde a pré-história. O homem aprendeu a extrair energia dos materiais da natureza ou a moldá-la em seu benefício, seja para cozinhar, aquecer-se, iluminar e tantas outras utilidades. No decorrer dos séculos, foi sendo utilizado para acender velas e iluminar os ambientes. No caso religioso é uma questão mais espiritual, não é? Que leva a pessoa a acender uma vela. No lado decorativo, se calhar um bocadinho de conforto e de ambiente. No aromático, mesmo até de saúde. Existem tantas razões para comprar velas, não é? Para utilizar a vela. Algo que não vai deixar de estar presente no nosso dia a dia. Esta fábrica dedica-se à produção de velas utilizadas em igrejas, procissões e em gestos de devoção. Um legado de família que começou desde os tempos em que a matéria-prima era cera de abelha e foi se aperfeiçoando com os meios tecnológicos. Este negócio começou com o meu avô. Ele começou a trabalhar em Cardigos para uma fábrica de velas. Em Cardigos sempre houve muita tradição em fábricas de velas, porque havia muita cera de abelha na zona. Então valia tanto a cera de abelha como o mel. E havia muitas fábricas de abelhas de velas em Cardigos. A minha mãe faz algumas pinturas em círios e velas de batizado. Também tenho um tio que nos dá muito apoio, a nível de distribuição, a nível de gestão, a nível de tudo. É um negócio familiar. Ao criar a vela, a humanidade foi literalmente tirada das trevas. Antes da invenção da lâmpada, eram as velas que iluminavam as residências, desde os palácios até os casebres. Foi à luz de velas que escritores fizeram seus livros, músicos encantaram plateias, cientistas trouxeram descobertas e igrejas realizaram suas celebrações. Apesar de não ser uma fonte principal de iluminação, a vela tem sua simbologia e está presente no rito de diversas religiões. O fogo é outro elemento da natureza com forte simbolismo da ação de Deus. A vela acesa expressa a luz para a alma, a vida espiritual e o elevar das orações aos céus. O fogo é um elemento da natureza. Queima, aquece, ilumina, pois é também sinal da ação de Deus na vida dos seus fiéis. Este amor de Deus que purifica, que queima, que ilumina, brota da Páscoa de Jesus Cristo e manifestar-se-á depois no dom do Espírito Santo no Pentecostes, em línguas de fogo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, como anunciado pelo profeta Isaías para anunciar o Messias que tira a humanidade da escuridão do pecado. Na noite da Vigília Pascal, a bênção do fogo novo representa a ação de Deus, que purifica e aquece os homens com seu amor manifestado na ressurreição de Cristo. Ao acender o círio pascal, uma vela grande e especial, com inscrições da cruz, do ano, do alfa e do ômega, recordamos o Senhor Jesus, luz do mundo, que ilumina e se consome em favor dos filhos de Deus. Esta luz que Jesus Cristo é, manifesta-se plenamente na sua ressurreição. Daí a importância de celebrarmos a Vigília Pascal à noite, porque na escuridão da noite, que significa a morte, acende-se uma luz que significa a vida de Cristo ressuscitado que nos ilumina. A Vigília Pascal começa precisamente com este rito, que é o lucernário, que já existia na liturgia judaica, mas que agora ganha um sentido novo. Já não é na tarde de sexta, mas é na noite de sábado, a vigília do grande domingo, o primeiro dia da semana. Deus tinha criado o mundo, segundo a tradição bíblica,
em 7 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz, pois é precisamente este o significado do primeiro dia da semana, agora inaugurado com a ressurreição de Cristo. Ele é a nova luz. Ele é a nova criação. O acender da luz, do fogo, no início da Vigília Pascal, significa esta luz que nos vem da ressurreição de Cristo. Ainda na Vigília Pascal, renovam-se as promessas do batismo, fundamentado na vida nova do Cristo ressuscitado. Neste momento, a água é outro elemento da natureza fortemente presente. Ela está em relatos significativos da história do povo de Deus, como o dilúvio e a Arca de Noé, Mar Vermelho, até o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. O batismo de Jesus aponta para a sua Páscoa, porque esse é o momento da expressão máxima da união de Cristo à nossa condição humana, mortal. Ou seja, a obra da encarnação só é completa com a morte de Cristo e, portanto, é na Páscoa de Cristo, com a sua morte e depois com a vitória sobre a morte, que se revela, de facto, o assumir pleno da nossa condição mortal para a renovar, para nos fazer participantes da sua vida imortal. Daí a importância do sacramento do batismo, com este elemento que é a água, sinal então de morte e vida, sinal de lavagem, por isso, purificação, transformação interior, transformação espiritual, identificação completa com Cristo. A riqueza e profundidade da liturgia da Igreja, conforme indica a Constituição do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concilium, pela liturgia da terra, os fiéis participam desde já da liturgia celeste, para a qual dirigem-se como peregrinos e onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por meio dela, também cantam ao Senhor um hino de glória, com todos os anjos e santos, e aguardam a sua segunda vinda gloriosa. Depois do intervalo, a gente volta à terra de Jesus. Vamos conhecer as origens do Getsêmani, lugar onde a arqueologia, a tradição e o texto bíblico se encontram a cada dia. Fica com a gente, eu não demoro. Agora a gente vai peregrinar pelas origens dos santuários da Terra Santa, passando na Basílica do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, lugar da agonia de Jesus, onde a arqueologia confirma o que a tradição transmitiu a partir do texto bíblico. O Jardim do Getsêmani é formado por 8 oliveiras muito antigas, localizadas na encosta do Monte das Oliveiras. Segundo os evangelistas Mateus e Marcos, este é o lugar onde Jesus foi traído por Judas e preso enquanto orava com seus discípulos após a última ceia. Hoje, com o termo Getsêmani, são indicados 3 lugares mantidos pelos franciscanos que fazem memória à agonia e à prisão de Jesus na noite em que foi traído: a Gruta do Getsêmani, o Jardim das Oliveiras e a Basílica das Nações. Já no final do 3º século, o Getsêmani era considerado um lugar de oração pelos cristãos. Com Frei Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, faremos uma peregrinação às origens deste santuário. I francescani, insieme con gli altri pellegrini, conducendoli, venivano Os franciscanos, juntamente com outros peregrinos, vinham ao Getsêmani, e onde paravam? Num pequeno jardim com oliveiras muito antigas, chamadas as Oliveiras dos Romanos. Ma questi olivi non appartenevano a loro, appartenevano. Essas oliveiras pertenciam a proprietários muçulmanos de Jerusalém,
foram os mercadores bósnios que compraram as terras no século XVII e fizeram uma doação aos cristãos. E assim, o lugar foi fechado por um muro e passou a ser exclusivamente um lugar de oração. E così il luogo fu cintato con un muro e divenne esclusivamente un luogo di preghiera. Successivamente la custodia volle ingrandire. Posteriormente, a custódia quis ampliar esse terreno com as oliveiras e comprou um terreno adjacente na direção sul. Neste havia também um jardim com algumas oliveiras que eram usado como local de oração. Mas foi precisamente neste local que vieram à luz os vestígios das antigas igrejas. Que vennero alla luce i resti delle antiche chiese. Durante as escavações, uma igreja da época dos cruzados veio à luz. Era possível ver as belas paredes e uma pedra que servia de memória para os peregrinos. La chiesa è menzionata nelle fonti, nelle storie antiche dei pellegrini, come la chiesa. A igreja é mencionada nas fontes históricas dos primeiros peregrinos como a igreja da oração, porque a dedicação da igreja está sobre a oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Este é o centro da mensagem do lugar, a oração de Jesus. Del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. A intenção era construir uma nova igreja no lugar daquela destruída no tempo dos cruzados, e para isso foram feitos vários projetos. E cominciarono subito i lavori, ma mentre scavavano le fondamenta di questa nuova chiesa. E assim, imediatamente começaram os trabalhos, mas à medida que escavavam as fundações desta nova igreja, apareceram belos mosaicos coloridos, os restos de uma igreja ainda muito antiga. Então a decisão foi a de construir a nova igreja sobre a igreja bizantina, que remonta ao século IV, e já era mencionada pela famosa peregrina Egéria. Esses mosaicos encontrados deram a ideia da elegância da antiga igreja. A atual basílica foi construída entre 1922 e 1924. Para sua construção, várias nações colaboraram com grandes doações. Por isso, também ela é chamada de Basílica das Nações. Um mosaico retrata a traição de Judas, a rocha da traição, enquanto outro retrata a cena da captura de Jesus, que é levado pelos soldados, também neste caso sobre uma rocha. Portanto, é a rocha da oração, da traição e da prisão de Jesus. No teto estão os brasões dos países que colaboraram na construção da basílica. Nesta peregrinação quaresmal de 2021, beijando a rocha da agonia do Senhor, pedimos vida e reconciliação para todos, especialmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas sofrem. Bom, a gente viu aí o Jardim das Oliveiras e, por causa disso, vamos voltar a Portugal e compreender o sentido da igreja incorporar componentes da natureza nos ritos. As oliveiras, cujas azeitonas transformaram-se no azeite, que nos ritos litúrgicos indica a unção, consagração e o selo do Espírito Santo. A criação é obra e reflexo do amor divino. As coisas criadas podem falar-nos, portanto, das coisas de Deus e nos conduzir a Ele. Com a encarnação de Cristo, o próprio Deus assumiu a matéria, além de toda a fragilidade humana. O Criador serve-se ainda da cultura de um povo para manifestar a obra de salvação. A dimensão da matéria faz parte daquilo que somos como pessoas e deste plano de Deus para nos vir salvar integralmente, também na nossa condição material. Daí, nesta obra de salvação, iniciada já no Antigo Testamento, ainda antes da encarnação de Jesus Cristo, mas depois assumida ou levada à plenitude na encarnação de Jesus Cristo, assume realmente aquilo que é a condição da vida humana neste mundo, com a matéria, com os elementos da natureza que a integram, com os elementos também culturais que fazem parte daquilo que é a história humana. Deus vem ao nosso encontro
assumindo todos estes elementos. A liturgia da Igreja expressa a ação conjunta entre Deus e o homem. Não realiza apenas as orações, mas integra-as com os ritos e elementos materiais, seja em seu estado puro, encontrado na natureza como a água, ou transformados pela ação humana, como o vinho, o pão e o azeite. Matérias que faziam parte da cultura do mundo bíblico. Foi no ambiente mediterrâneo que começou a história de salvação, a qual se dirigiu a toda a humanidade. Nós não somos salvos só espiritualmente. O ser humano é uma unidade espírito-corpórea. E, portanto, poderíamos dizer assim, desta maneira, não somos apenas corpo, não somos apenas espírito, nem somos corpo e espírito, cada qual para seu lado. Fazemos uma unidade. E, por isso, a dimensão da matéria faz parte daquilo que somos como pessoas e deste plano de Deus para nos vir salvar integralmente, também na nossa condição material. Dizendo de outra maneira, é importante perceber que Deus, neste seu plano de amor, vem ao nosso encontro e serve-se da natureza e serve-se daquilo que são também os ritos culturais de um povo com o qual fez história, para depois usar esses elementos como significado da obra do seu amor por nós, da obra de salvação que realiza. Um desses elementos da natureza encontrados na Semana Santa é o azeite. Costumeiramente, a quinta-feira pela manhã, antes do tríduo pascal, é dedicada a chamada Missa Crismal, quando os bispos consagram o Santo Crisma e bens os outros óleos a serem utilizados no batismo e unção dos enfermos. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a oliveira já era cultivada no Oriente Médio, sendo os gregos os responsáveis por levá-la à Europa mediterrânea. Já na Península Ibérica, visigodos e romanos tiveram um papel importante nessa expansão e, por sua vez, os árabes mantiveram o plantio da oliveira e fizeram-na prosperar. A palavra azeite, por exemplo, tem origem num vocábulo árabe, cujo significado é sumo de azeitona. O cultivo da azeitona é feito em diversas regiões do país, como nesta herdade, em Beja, no Alentejo. Nesta época do ano, não vamos ver a colheita da azeitona, a qual acontece sempre no final de cada ano. Mas aí fica uma reflexão. O fruto ainda a brotar representa o nosso itinerário na Quaresma, tempo de plantio, até colhermos os aleluias da ressurreição de Cristo. São muitas as passagens da Sagrada Escritura em que nós vemos a utilização do óleo de oliveira para significar os dons de Deus. Além disso, percebemos que o óleo, em determinado contexto, é a base para o tratamento, o cuidado do corpo. É da Bíblia a expressão o óleo que faz brilhar o rosto, que faz resplandecer a pessoa no que de mais belo ela tem. O óleo que era utilizado nos ungüentos perfumados, o perfume era à base de... Os perfumes utilizados tinham como base o óleo. O óleo utilizado nos tratamentos, nas curas. Portanto, o óleo por si tinha já este significado de abundância, de prosperidade. É sinal dos dons de Deus. O azeite, portanto, representa a ação de Deus na vida daqueles com quem o Senhor deseja se encontrar e escolhe. Ainda no Antigo Testamento, foi utilizado para consagrar reis, profetas e sacerdotes. Nos sacramentos de iniciação cristã, cada pessoa também é consagrada, chamada a participar do mistério pascal de Cristo
e, como destacou o Concílio Vaticano II, assumir a tríplice missão do leigo, imuno sacerdotal, profético e real, participando assim da vida de Cristo. Vamos para mais um intervalo e já eu volto com as belezas e a espiritualidade desse tempo. Até já! Nós cristãos acabamos de viver a Semana Santa, momentos de aprofundamento sobre o sofrimento vivido por Jesus. Em Jerusalém, nossa equipe faz uma breve peregrinação pela Via Dolorosa. Passar por esses lugares santos nos indica a certeza da vitória de Jesus sobre a morte, nos mostra a ressurreição. A nossa peregrinação quaresmal esta semana acontece no coração da cidade antiga de Jerusalém, no início da Via Dolorosa. Aqui, a tradição cristã coloca dois momentos da paixão de Jesus, a flagelação e a condenação à morte. Os dois santuários que fazem memória a esses eventos estão no convento sede do Estúdio Bíblico Franciscano. Quem atravessa a Via Dolorosa com certeza vai encontrar, queira ou não, um complexo muito evidente de frente a uma escola pública primária. Oposto ao norte está o complexo da flagelação. A Igreja da Flagelação é de origem medieval, como toda a tradição que aqui fixa os momentos centrais da paixão de Jesus. Ele estava no Getsemane a orar, ali foi preso e depois conduzido para aquela que deveria ser a fortaleza Antônia, também aqui colocada porque no final do século XIX foi encontrado um antigo piso romano, posterior à época de Jesus, ao qual foi dado o nome de litostrotos, isto é, pavimento de pedras variegadas. O pátio onde teria ocorrido o julgamento de Jesus. A Capela da Flagelação foi construída pelos cruzados no século XII e em seguida abandonada. Em 1838 foi comprada pelos franciscanos e reaberta. O arquiteto Barluzzi a restaurou em 1929, mantendo o estilo tipicamente medieval, preservando a parede original para ligá-la, de alguma forma, à tradição antiga. Os vitrais de Cambelotti retratam o julgamento de Pilatos, a flagelação de Jesus e a libertação de Barrabás. Sobre a cúpula da capela encontra-se uma representação da coroa de espinhos. Lo stesso va detto per la Cappella della Condanna. Na Capela da Condenação encontramos não só o piso da época romana, ainda que posterior à época de Jesus, mas também parte do edifício que foi preservado. No final do século XVIII, todas as ruínas e elementos sobrepostos foram removidos. E em 1904, os franciscanos construíram o pequeno Santuário da Condenação. Costruirono nel 1904 il piccolo Santuario della Condanna. O Santuário da Condenação foi reconstruído em 1904 pelo frei Wendel Rinsterkauser sobre as ruínas de uma igreja medieval. O título da antiga igreja é desconhecido. A nova recebeu esse nome devido ao grande piso de laje que continua sobre o santuário vizinho, Et Homo. Este fazia parte do Litóstrotos, no qual Pilatos se estabeleceu para o julgamento de Jesus e do qual Jesus saiu carregando a cruz. Non soltanto hanno conservato le memorie antiche, ma anche não apenas preservaram as memórias antigas, mas também colocaram memórias sucessivas, pensadas pela piedade e pela devoção cristã. Assim, na Capela da Condenação, temos uma representação clássica do Et Homo, eis o homem. Jesus coroado de espinhos e apresentado à multidão. Jesus em duas belas estátuas de madeira que pega a cruz e a carrega nos ombros. Que prende a croce e a porta sulle spalle. No interior da capela, encontra-se também uma outra representação muito especial.
A realizá-la, os cartonais Sacquenna, uma célebre família do século XVIII, originada na mística cristã, representa São João Evangelista e Maria Madalena, que levantam um véu para, de alguma forma, impedir que a Virgem Maria visse o corpo de Jesus flagelado e ferido. Essa é uma cena originada pela tradição espiritual cristã. A encontramos em um famoso escrito sobre Maria, atribuído a São Boaventura. Tradicionalmente a São Bonaventura. Estas são duas memórias ligadas à paixão de Jesus, muito amadas pelos peregrinos que partam justamente daqui para iniciar a Via Sacra. Na entrada do convento está também um museu multimídia que apresenta a Via Dolorosa e um museu que contém as coleções arqueológicas do Estúdio Bíblico Franciscano. O SBF é uma instituição científica de pesquisa e ensino acadêmico da Sagrada Escritura e da arqueologia dos países bíblicos. Foi idealizado pela Custódia Franciscana da Terra Santa em 1901 e funciona ininterruptamente desde 1924. Um precioso grupo de arqueólogos aos quais dedicaremos um programa especial, em vários períodos organizaram numerosas campanhas de escavações e têm redescoberto os mais importantes santuários da Terra Santa. Na proposta científica do SBF, ciência e fé se encontram. Per così dire, mostrare che la fede non ha paura della scienza. Para mostrar que a fé não tem medo da ciência. São ordens de pensamento e reflexão diferentes, mas não opostas. Aquele que dá a inteligência ao homem é aquele que a ele oferece a fé. Não somos compartimentos impermeáveis. A razão e a fé não se sobrepõem uma sobre a outra, mas são duas formas de se olhar a realidade. Aquela que vai além de todos nós, a realidade divina, mas também a humana. E é a fé que nos leva a fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus nos lugares onde os fatos aconteceram. Na quarta semana da Quaresma, a peregrinação da Custódia foi na Igreja da Flagelação, onde a missa foi presidida por Frei Alessandro Conilho, secretário do Estúdio Bíblico Franciscano, enquanto a homilia foi proferida pelo padre Lucas Popko, dominicano que tem acompanhado as peregrinações quaresmais. E na quinta peregrinação da Quaresma, as atenções se voltaram para apenas alguns metros à frente, onde está a Capela da Condenação. A celebração foi presidida por Frei Gregor, concelebrada por Frei Henrique Berneiro, superior do convento, juntamente com os frades da Custódia, sacerdotes e religiosos locais. A homilia foi proferida por Frei Frederic Mans. 2 episódios muito próximos dentro da história da paixão de Jesus, a poucos dias do início da Semana Santa. Da Via Dolorosa na Terra Santa, continuamos a compreender como a Igreja se utiliza dos elementos da natureza e da cultura humana em sua liturgia. Vamos ver agora o sentido do pão e do vinho usados na Eucaristia e as normas de como devem ser confeccionados para as missas. Pão e vinho, bebida e alimento presentes nas mesas das famílias de inúmeras culturas. Para o vinho chegar à mesa, existe um longo e interessante caminho. Desde a colheita até o momento do engarrafamento, são passadas várias etapas de produção. Quem não conhece, por exemplo, o vinho português? Muito se fala do alentejano e o do Porto. Esta vinícola conta com 250 hectares de vinha e com capacidade de produção anual de 2,5 milhões de litros de vinho. Tradição portuguesa que passa de geração em geração. O nosso projeto sempre foi um projeto muito focado na tradição e nos valores da família. É uma herdade que está na família há vários séculos, há várias gerações, mas que era uma herdade tradicional de sequeiro do Alentejo, portanto, onde se produziam cereais, fazia-se gado, tínhamos vacas e ovelhas e, portanto, era uma herdade típica alentejana de sequeiro. Já toda a gente conhece Portugal, conhece vinhos portugueses, portanto já é inquestionável o vinho português como um vinho de muita qualidade
a bons preços, mas temos ainda que ir um pouco mais além e chegar aos clientes finais. Um produto que não fica fora de moda. Para qualquer refeição, uma pessoa tem que acompanhar com vinho. Isso eu acho que é inquestionável, principalmente em Portugal e em países do Mediterrâneo. O consumo de vinho ainda é uma coisa que está muito intrínseca na nossa cultura e na nossa tradição. Na tradição bíblica, o pão e o vinho estão sempre presentes com o sentido da oferta, prosperidade, festa e integram a história de salvação. Logo no livro do Gênesis, aquela sentença dada a Adão: trabalharás e comerás o pão com o suor do teu rosto. O pão significa aqui o alimento na sua globalidade. O vinho é também sinal da prosperidade, da festa, da abundância. E encontramo-lo já no Antigo Testamento frequentemente. No livro do Gênesis, o sacerdote Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho como sacrifício. É muito interessante perceber como estes elementos fazem parte depois da história da salvação do povo de Israel ainda no Antigo Testamento. Não esqueçamos o pão ázimo da noite pascal na saída do Egito. Além do cordeiro, a prescrição era de que se utilizassem pães ázimos e esse pão era sinal deste alimento de Deus. O vinho é uma bebida bastante simbólica e presente em diversos momentos da Bíblia. Um deles, nas bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. Um acontecimento que não representaria apenas o seu primeiro milagre. As bodas de Caná indicaram ainda a doação que Jesus faria do seu próprio corpo na cruz e na Eucaristia, o verdadeiro casamento de Cristo com a humanidade. O vinho está presente nos Salmos, está presente em tantas passagens bíblicas do Antigo Testamento e encontramo-lo em Jesus Cristo, no modo como ele, logo no início do Evangelho de São João, no episódio das bodas de Caná, transforma a água em vinho. O vinho é sinal de festa, é sinal de alegria, é sinal de ser inebriado com a graça de Deus. Portanto, Jesus Cristo assume estes elementos para serem sinais do dom por excelência que é Ele próprio. Importa ainda dizer que estes elementos, pão e vinho, eram já utilizados na ceia pascal judaica. A Páscoa de Jesus integra-se na ceia, na celebração da Páscoa judaica. Jesus Cristo assume essa Páscoa, dando-lhe um sentido novo. Passa a ser a Páscoa de Jesus Cristo. Já o pão, um produto muito simples, está na base alimentar, seja do rico ou do pobre. Na tradição judaica, o pão está intimamente ligado à história de Israel, às festas e ao ciclo natural das produções agrícolas. Em Pentecostes, era celebrada a colheita do trigo e cevada, oferecidos a Deus como primícias após os 50 dias da Páscoa. O pão, portanto, sempre relacionado à experiência de ação de graças nas refeições e atividades diárias. Pão e vinho. O próprio Jesus assumiu estes elementos na sua vida, ainda como sinais antes da instituição da Eucaristia. Recordemos a multiplicação dos pães, aquele episódio em que Jesus alimenta a multidão. Portanto, o pão é sinal de alimento e, neste caso, sinal de alimento como dom de Deus. O próprio Deus que alimenta, que providencia o alimento à humanidade. Significado esse alimento no pão. Se voltarmos atrás, recordamos como o próprio maná na travessia do deserto, naquele momento de privação que o povo de Deus experimentou,
O maná entendido como dom de Deus e considerado como o pão que eles tiveram para comer naquela passagem, naquela aridez do deserto. Da mesma forma que existem orientações para a produção do vinho litúrgico ou canônico, que precisa ser natural e com teor alcoólico que não seja maior do que a natureza própria da uva, a fabricação de partículas de pão a serem transformadas no corpo de Cristo também obedece regras. O pão deve ser sem fermento, unicamente feito de trigo e água. A oficina de hóstia do Instituto Monsenhor Airosa, da Arquidiocese de Braga, funciona há cerca de 150 anos e é uma das instituições autorizadas a confeccionar o elemento. Inclusive, é pioneira na fabricação de partículas com baixíssimo teor de glúten para os pacientes intolerantes à substância. Nós fazemos nestas máquinas porque têm que cozer, etc. Mas, no fundo, isto é apenas, quer dizer, as hóstias são feitas apenas com farinha de trigo e água, mais nada. Pronto, e depois nós temos, são formas de fazer mais, fazer melhor, etc. Mas isso é muito importante. Depois tem outra coisa que é importante também, que é os procedimentos do corte. Portanto, a hóstia deve ser redondinha e ter um corte perfeito para que não caia na patena bocadinhos de coisa, porque isso, como sabe, também é consagrado. Fora disto, depois estão a embalagem, etc. Portanto, tudo isto já são processos de agilizar, de aumentar a capacidade de produção. Mas o rigor dos princípios é farinha, trigo e água, mais nada. Os procedimentos e tecnologia de confecção de hóstias avançaram no decorrer dos anos. Contudo, o processo simples de triturar, peneirar e bater o trigo recorda as palavras de Cristo sobre doar a vida até se tornar alimento. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Sempre que celebramos a Eucaristia, em cada dia do ano, mas por excelência na noite pascal, nós estamos a fazer memória desta entrega de Jesus Cristo por nós. Entregou-nos o seu corpo, entregou-nos o seu sangue, quer dizer, entregou a sua vida por nós e faz-nos participantes dessa vida. Nós não comungamos o pão como memorial do Cristo apenas morto. Não bebemos do cálice do seu sangue como memorial de alguém que morreu por nós e acabou. Seria uma ação admirável, um gesto nobre, deu a vida por nós. Mas não é tudo. Ele morreu e ressuscitou. E, portanto, quando comemos do seu pão, quando bebemos do vinho, que é o seu sangue, nós estamos a participar na vida de Cristo morto e ressuscitado. Trata-se do pão vivo. Jesus vive, coloquemos nele nossa esperança, nossas dores, nossas fraquezas. Que o Deus da vida abençoe a todos nós. Obrigada pela companhia e até domingo.